Se você, assim como eu, amava assistir Angel Mix e também Eliana e Alegria só pra assistir Sabrina, Aprendiz de Feiticeira, prepara o coração. Oi, aqui é a Thaís do Pronome Interrogativo e a gente vai conversar um pouquinho sobre o que tem de diferente da série antiga pra série nova da Netflix que foi lançada sobre a Sabrina. Mas antes eu quero fazer um apanhado geral sobre o que a Sabrina significa, sobre como é que surgiu a história da Sabrina, enfim, a gente vai conversar um pouquinho aí, eu tenho muita coisa pra falar. Bom, vamos começar do começo. Ali em 1900 e lá vai bolinha, surgiu uma HQ em que a Sabrina aparecia e o motivo dela surgir é que houve uma poção que deu errado e aí ela apareceu. Só que em 96, quando a série surgiu, as pessoas, os criadores, acabaram reformulando a origem da Sabrina, então a gente sabe que ela é filha de um pai bruxo, de uma mãe mortal, e aí eles faleceram, enfim, ela ficou sendo cuidada pelas tias. Já em 2014 começou a publicação dessa nova revistinha, que é Chilling Adventures of Sabrina, que é basicamente caos, se você pegar as primeiras letras, né? Significa caos. E essa revistinha, ela realmente tem um tom mais obscuro do que a antiga e também da história que a gente já conhecia, assim como a série. E o mais curioso é que a revistinha faz uma referência a Riverdale, que é a cidade vizinha a Greendale. Então, na revistinha aparecem muitas referências a essa cidade, sim, a cidade da série que você conhece. Então, assim, esquece a Sabrina fofinha que tinha apenas a preocupação de tirar notas boas, porque agora a história é baseada nesse quadrinho que é o Chilling Adventures of Sabrina. E assim, falando sobre o quadrinho especificamente, a história se passa em 1966 e não foi à toa que construíram essa história exatamente nessa época, porque nesta época, lá nos Estados Unidos, foi fundada a Igreja Satânica. Então a gente pode ver também o cunho aí mais pesado, mais obscuro que vai ter essa história assim. Até porque entre 1980 e 1990 houve uma histeria coletiva justamente por isso. Mas mesmo que essas histórias sejam diferentes, que esses quadrinhos sejam diferentes, eu acho que ele tem, assim, uma coisa em comum, um ponto em comum, que é o Girl Power. É basicamente um manifesto para mostrar a força feminina. Esses pontos aí, esses poderes sobrenaturais são justamente um paralelo, uma metáfora para falar sobre o potencial da mulher. Então, assim, é uma questão muito legal, porque não é apenas uma história de bruxa, não é apenas uma história de uma adolescente fazendo 16 anos, vai além disso, né? Bom, já falei horrores, mas eu vou falar sobre algumas diferenças e eu acho que a principal é que muita gente esperava que o Salem falasse na série, mas ele não fala. Na verdade, na série anterior, ele era um bruxo que estava sendo penalizado, ele era sarcástico, era super divertido ver o Salem falando, só que agora ele não fala mais. Mas uma coisa interessante, eu acho que é o principal ponto em relação a ele, é que ele é um familiar, ou seja, ele tem um elo mágico com a Sabrina, com a bruxa, né? E basicamente é uma questão muito presente, uma característica muito presente na Wicca, então fica aí a curiosidade. Um outro ponto que vale muito a pena observar nessa nova série é que ela, como você pode perceber, é muito mais obscura do que a série anterior. E falando sobre isso, a gente pode fazer até um paralelo com a magia da Sabrina. Na série anterior, ela se divertia muito, fazia coisas aparecer, desaparecer. Já agora não, ela precisa fazer alguns rituais e a coisa é bem obscura mesmo. E ao longo da série, ao longo dos episódios, a gente vê até o pessoal falando sobre canibalismo. Eu acho que outro ponto que vale destacar é em relação à diferença entre as tias da Sabrina. Na série antiga, a gente podia perceber que elas eram divertidas, assim, gostavam, né, de fazer uma festa. Eu lembro que teve até um episódio que elas se disfarçaram ou voltaram a ser adolescentes pra aproveitar alguma coisa que eu não lembro. Mas agora elas são muito mais sérias, muito mais focadas, muito mais dedicadas a essa questão ali do Senhor das Trevas, né? Então, bem diferente. Bom, dito tudo isso, eu acho que o mundo sombrio de Sabrina é realmente sombrio. E assim, a gente vai sim ver algumas coisas da série antiga, como o Harvey, que é o namorado dela, as amizades, coisas que acontecem na escola, o bullying, toda essa indecisão da Sabrina. Mas eu acho que o ponto principal aqui é que a gente vai ver outros temas tão interessantes quanto esse, sabe? É uma coisa mais sombria, mas ao mesmo tempo é uma coisa mais atual e que aborda muitos outros temas ao longo dos episódios. E eu não vou falar porque senão, né, eu vou dar spoiler, você tem que descobrir, enfim, é bem legal. Mas um outro ponto é que se você é uma pessoa religiosa, se você, assim, se afeta de uma forma muito fácil, se você, enfim, fica impressionado de uma forma muito fácil, não é uma série que eu aconselhe, porque fala muito sobre bruxaria, sobre rituais, sobre muitas coisas que talvez você não fique aí muito à vontade de ver, né? Bom, antes de você ir embora, me conta aqui nos comentários o que você achou da série, se você curtiu, se não curtiu, se
curtiu as mudanças que teve, quais foram as principais diferenças que você viu ao longo dos episódios que você não gostou tanto ou gostou muito. Deixa aqui nos comentários que eu quero saber, ok? Bom, então é isso. Caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, já se inscreve pra não perder nenhum vídeo. Deixa seu joinha se você gostou, porque ajuda demais. E também me segue nas redes sociais. A gente se vê no próximo vídeo. Super beijo e tchau, tchau!